A Hannah já tinha me dito que um conhecido dela e do irmão dela foi colega de trabalho do meu pai e contou a ela que meu pai foi subversivo. Era uma ideia muito louca para mim. Meu pai não falava de política e não admitia que eu falasse. Achei que era falácia da Hannah. Foi então que resolvi perguntar ao tal conhecido dela, o fulano, se o que ela me contou era verdade. Exatamente aí, a minha vida começou a mudar. Bem, o fulano me contou que meu pai sofreu uma perseguição implacável até ser expulso da companhia. Foi rebaixado de cargo e função. Não pagavam salário, humilharam, não permitiram ele comer lá. A tal companhia dava todas as refeições e meu pai trabalhava por turnos. Enfim, ele resistiu a tudo e todos por 6 anos, até que foi finalmente expulso. Ainda hoje não consegui recuperar a sua carteira de trabalho, porque a companhia alega que foi tudo perdido. A desculpa esfarrapada de sempre. Depois que falei com esse fulano, que me deu todos os telefones e ainda disse que serviria de testemunha caso precisasse, telefonei para o irmão da minha mãe, que, a partir daqui, chamarei de Lalau, e ele levou 6 horas para atender. Quando consegui que ele me atendesse, estava transtornado, mesmo. Ele nunca falou comigo naquele tom ameaçador. Se você continuar cutucando essa história, vai acabar se dando muito mal, hein? De repente, ao invés de ficar intimidada, subiu um ódio dentro de mim, uma indignação, uma força que eu não conhecia. Consegui me controlar e fingi que aceitei o conselho dele. Liguei de novo para o fulano que absurdamente disse que nunca tinha falado comigo, não conhecia o meu pai e que só havia me passado uns telefones da companhia. Nunca mais consegui falar com ele. Daí procurei o irmão mais velho do meu pai e ele me chamou de louca. Consegui que uma das minhas primas sondasse com ele e com a mulher de outro irmão do meu pai. Aliás, falei com muita gente que, estranhamente, não se admirou com a minha pergunta e responderam que não sabiam de nada. 1 ano e meio de procuras. Depois encontrei com uma prima do meu pai que me contou que ele havia se refugiado na casa dela no Nordeste. Somos do Rio. E que seus pais falavam muito dele e da sua luta contra a ditadura. Caramba! Sempre falei que não via a ditadura passar e acabei descobrindo que vivi dentro dela, bem no olho do furacão. Essa prima, 1 semana depois, disse que não se lembrava de mais nada, nem as irmãs ou a mãe dela. Já era demais toda essa recusa em me contar a verdade. Comecei a procurar pela internet e acabei dando em uma página que mostrava a foto de uma guerrilheira desaparecida. Quase tive um troço quando reconheci essa mulher. Ela bateu na minha casa um dia, tarde da noite, no final dos anos 60, mais ou menos, e eu abri a porta. Ela já ia entrando desnorteada e a empregada foi correndo chamar meu pai, que saiu e fechou a porta. Perguntei quem era ela e ele me disse que era uma vizinha pedindo açúcar. Nunca me esqueci dela e da sua expressão. Em seguida, continuei procurando mais a respeito dela e da ditadura, quando encontro outra foto de um guerrilheiro, que de repente fez toda a minha vida entrar nos eixos. Esse homem tão bonito me era extremamente caro, porque eu o considerava um parente misterioso, não sei porquê. Um dia, a Hannah foi cuidar de mim porque a empregada tinha faltado e resolveu descer na galeria, embaixo do nosso prédio, para dar um telefonema urgente. Nós não tínhamos telefone em casa. Me deixou sozinha. Tive um chilique. Comecei a gritar por ela na porta do elevador. Nenhum vizinho abriu a porta, mas exatamente esse homem da foto, esse guerrilheiro, começou a subir a escada do corredor do prédio e eu o reconheci. Disse para ele: "Ela me deixou sozinha." Ele fez que sim com a cabeça e me levou até o meu apartamento, ficando comigo até a Hannah chegar. Quando ela saiu do elevador e o viu, fechou a cara com um muxoxo e nem agradeceu a ele por ter tomado conta de mim, batendo-lhe a porta na cara. Ela nem brigou comigo pelo chilique, por incrível que pareça. E a cara feroz com que o homem olhou para ela fez dele o meu herói para sempre. A vida toda perguntei quem era aquele homem e por mais que me dissessem que não sabiam,
Eu sentia que sabiam e que havia um mistério envolvendo ele. Com o passar dos anos, cheguei a pensar que era um espírito protetor de crianças. A partir daquele dia, todo o passado e o presente ficaram muito claros para mim. Tudo estava explicado. Tudo estava se explicando. Isso aconteceu em setembro de 2010 e foi como começar uma nova encarnação. Sou outra pessoa hoje. Sei quem eu sou e sei quem são os que me cercaram e ainda me cercam, os amigos e os algozes. Fui compreendendo aos poucos que a Hannah ainda é minha algoz. Ela se recusa a falar o que sabe, dizendo que não sabia de nada. Aliás, esse comportamento é uma das características mais cruéis usadas até hoje pelos maquinadores daquele tempo: o silêncio. Isso era ensinado e enfiado pela goela abaixo de todo o país. Exatamente por causa desse silêncio, muita gente não sabe o que foi aquela época, como eu, por exemplo. Descobri numa lista de torturadores o nome do homenzinho com quem ela foi viver quando largou a casa. Ele era um torturador da polícia muito conhecido na época. Por isso, a infeliz vivia dizendo que meu pai seria preso e morto, e ela me entregaria para não sei quem. Uma maldita. Às vezes, quando a vejo olhando com um olhar vazio e com uma postura de derrotada, tenho até pena. Ela tem medo de tudo, de comer, de tomar banho, de sair, de respirar. Ela vive num limbo cheio de medo. Agora, quando escrevo para você, estou com pena dela. Ela está totalmente oca por dentro. Acho uma tragédia um ser humano chegar ao ponto em que ela chegou e continua chegando, porque não se arrepende do que fez. Ela não tem sossego, pois o medo a acompanha noite e dia. Olha, Raquel, não sei descrever a alegria e o amor que senti pelo meu pai e seus companheiros quando eu descobri tudo. A família dizia que meu pai era um FDP, um dono da verdade, um chato, um rabugento, etc. E em cima disso, muita mentira acrescentada. Eu conheço o caráter bonito do meu pai. Ele era cheio de defeitos como todo mundo, além de um gêniozinho terrível. Contudo, para mim, herói é aquele que passa por cima dos seus defeitos, de suas limitações, de sua própria vida e se dá inteiro pelo bem de todos. E meu pai é esse herói. Eu sei muito bem o que ele passou. Sei da sua solidão, do seu desamparo, da sua desesperança. Por isso conheço sua grandeza, a beleza da sua alma. Foi no valor dessa luta que ele me criou com muito amor. Tive muitas rugas, mas nenhuma delas me tirou a certeza desse amor. Conheço o respeito e o amor que ele tinha pelos seus companheiros, mesmo sem saber de que companheiros se tratavam e de que luta tratavam. Não importa. Conheci a alma deles também. Essa alma me acompanhou a vida inteira. Hoje me junto a eles da maneira que posso, do jeito que dá. Aprendi a obedecer, a ouvir a minha própria alma e os meus limites. Também conheci quase ao mesmo tempo o amor por todos eles e o ódio profundo, horrível, de tirar o fôlego. Acabei aprendendo a me concentrar e a pensar no amor e na alegria quando o ódio começa a querer se expandir mais do que o devido. Acredito que o ódio é necessário para fazer a gente tomar atitudes, mas ele tem que estar sempre sob controle e ser bem direcionado para a justiça. Mas reconheço que é muito difícil e mais fácil seria querer vingança. Quando vim morar aqui com a Hannah, trouxe os meus gatos comigo, os 5. Fiquei tão estressada que em 6 meses 3 dos meus gatos morreram, de estresse também. A Hannah é insuportável. Eu não aguentava e gritava, xingava, falava todas as verdades na cara dela, batia as portas. Meus gatos não aguentaram. 1 ano e meio depois, e um pouco mais calma, a penúltima morreu, faz 2 anos. O leãozinho está com 19 anos e quando a Hannah chega perto do meu quarto, ele começa a miar. Ano passado foi muito pesado para mim, porque experimentei uma depressão. Não sei se posso nominar assim. Decidi que queria morrer. Nunca pensei nisso.
mas não via saída. Viver esse inferno não tem nenhum sentido. Parei de rir. Eu ria todo dia. Pensei que poderia deixar uma doença se instalar e não fazer nada. Nada tinha sentido. Um vazio horrível. Um belo dia, resolvi ver alguns vídeos do Gasparetto e voltei a fazer uns exercícios com a alma e o bicho. Foi a minha salvação. Na mesma hora, minha raiva cresceu e decidi que não me venderia barato. Pensei, é guerra, é? Então vai ter guerra. Não saio da vida e pronto. Continuei ouvindo os programas e fazendo os exercícios e até que consegui fazer umas mentalizações com a Hannah usando cores. E o campo mental da casa melhorou bem. Não está ótimo, nem nunca estará, porque o campo mental e astral da Hannah é dos piores. Contudo, resolvi cuidar de mim e acabei encontrando o Grabovoi. E não é que o Grabovoi nasceu e foi criado na União Soviética? Meu pai falava com muito carinho da alma do povo russo, que eles eram muito unidos e sempre pensavam em todos. E o Grabovoi também deixa isso bem claro. Nada por acaso, né? Com esse método aparentemente complicado, estou organizando a vida e posso colocar em prática tanto a minha ideologia social quanto a espiritual, se posso chamar assim. Para mim e para todos, para o coletivo. Vou sempre lhe agradecer, Raquel, pelos seus vídeos verdadeiros e por se interessar pela minha história e também por me dar a chance de escrever sobre ela depois de tanto tempo calada e meio perdida. Veja só que interessante o modo de agir da nossa alma. Primeiro me concentrei e vivi só para mim. Com a descoberta da luta do meu pai, me coloquei à disposição do coletivo com muita alegria. As pessoas não conseguiam ver motivo para tanta alegria. Depois fiquei sem chão. Agora tenho a oportunidade de juntar tudo e ficar muito melhor ainda. Viva! Como dizia o meu pai, bora pra vida, Leinha. Um passo de cada vez, não tem que ter medo de nada. E na alma, o medo não existe, só existe o amor mesmo. E a gente, todos nós, humanos, bichos, plantas, tudo que existe somos feitos do amor. Senti isso quando descobri a verdade da minha vida. Eu não via mais nada durante uns 3 ou 4 dias. Fiquei numa dimensão paralela e não sentia nada, a não ser amor e alegria. Mesmo tendo que ler sobre as torturas e outros horrores, não me contaminei naqueles dias. Acho que me encontrei com a alma do mundo. Bom, finalizando, tem outras coisas surpreendentes que ainda não consigo falar. Daqui a algum tempo, se você quiser, escrevo sobre. Um beijo grande, Raquel. Muita alegria na sua vida. Leia. PS. Esqueci de dizer que meu pai foi levado de dentro da casa para a tortura na casa de saúde Dr. Eiras, no sanatório em Botafogo, aqui no Rio. A Hannah foi visitá-lo no dia em que injetaram ar no cérebro dele e ele ficou com a cabeça gigante, com todas as veias aparecendo e os olhos saltados das órbitas. Quem abriu a porta para a repressão entrar em casa? A mãe do meu pai, ajudada por outros membros da família. O irmão mais velho do meu pai era um torturador e ficava descrevendo as torturas para ele. E que a viúva desse tio, quando soube que eu descobri tudo, foi parar no hospital e morreu dias depois. As famílias do meu pai e da Hannah eram cheias de militares. Meu pai era realmente um corajoso, cheio de valor. Muito obrigada por me compreender, Raquel. Acho que com essa tecnologia amorosa do Grabovoi, nós poderemos curar o passado desde o presente. Ao contrário de muita gente, não quero esquecer nada, porque tudo ou quase tudo nos trouxe até aqui. Apenas temos que curar as dores. Não é incrível essa vida? Até ontem eu procurava uma forma de conseguir jogar luz nas trevas do passado, não só meu ou dos meia-noite, mas no passado do mundo todo. É um novo tempo mesmo.